Este vídeo é parte do projeto integrador do Eixo de Negócios e Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Os integrantes do grupo são Aline, Cleidiana, Felipe, Gabriel, Gustavo, Karine, Livian e William, divididos no curso de Administração e Engenharia no Polo de Santo André. E o orientador é o Júlio César Martins Santos. O título deste trabalho é Sistema de Indicadores para Otimização do Consumo de Água na Indústria. O objetivo principal é desenvolver um sistema de análise de indicadores de consumo de água para otimização da gestão hídrica em um ambiente industrial. Além disso, também vai identificar padrões de consumo de água através das análises dos dados, monitorar desvios e vazamentos no consumo de água, comparar o consumo real com os objetivos da organização, notificar os responsáveis para ações corretivas quando for necessário e propor melhorias para otimizar o uso da água industrialmente. A crescente preocupação com o uso sustentável dos recursos hídricos tem impulsionado empresas a adotarem medidas que garantam um consumo eficiente e reduzam desperdícios. E esse gerenciamento eficaz torna-se um diferencial competitivo e uma necessidade ambiental. Diante desse cenário, este estudo se propõe a analisar os dados de consumo da empresa, identificando padrões e desvios que possam indicar desperdícios ou falhas no sistema de distribuição. Para garantir a otimização do consumo de água, é necessário fazer uma gestão hídrica. Na indústria, essa gestão hídrica representa um dos principais desafios para a sustentabilidade urbana e ambiental. Essa gestão envolve a adoção de medidas de controle, de monitoramento e reutilização da água, que são fatores essenciais para reduzir o impacto ambiental e garantir a segurança hídrica a longo prazo. A Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil trouxe em 1997 a Lei das Águas, que estabelece princípios fundamentais como o reconhecimento da água como um bem público de valor econômico e a priorização de seu uso para abastecimento humano e a preservação ambiental. O consumo de água na indústria pode ser monitorado por alguns indicadores. Esses indicadores vão permitir análise e otimização do uso da água nos processos produtivos. Além disso, também vão permitir identificar desperdícios, estabelecer metas de redução e adoção de estratégias sustentáveis. Dentre os principais indicadores, destacam-se dois nesse trabalho. O consumo específico de água, que mede a quantidade de água utilizada por unidade de produção, e o índice de reuso, que avalia a eficiência na reutilização da água dentro da indústria. A utilização desses indicadores é fundamental para poder implementar políticas de gestão hídrica que vão contribuir tanto para a redução de custos operacionais, tanto para ficar nas conformidades com as normas ambientais. A gestão eficiente do consumo de água na indústria depende do método de monitoramento e de análise. Entre as técnicas disponíveis, o uso dos hidrômetros destaca-se como um dos mais confiáveis para a coleta desses dados. A implementação do hidrômetro deve ser acompanhada por um sistema de indicadores de desempenho, que são os KPIs, permitindo não só a coleta, mas também a interpretação dos dados em tempo real, o que possibilita a tomada de decisões rápidas, garantindo maior eficiência operacional e sustentabilidade. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a instalação desses hidrômetros deve ser setorizada para possibilitar uma melhor compreensão do fluxo de água dentro dos processos industriais. Fazendo dessa forma, facilita a segmentação das medições e das análises sobre cada setor específico, contribuindo para uma gestão mais eficaz dos recursos hídricos. A metodologia de coleta por hidrômetros deve seguir algumas etapas essenciais. São elas a instalação e calibração, o monitoramento contínuo, a análise de desvios e desperdícios e a adoção de medidas corretivas, para sempre reduzir as perdas e otimizar o consumo dessa água. A empresa estudada nesse trabalho é uma multinacional do ramo de higiene bucal,
e ela usa a água em diversos momentos da produção. A água é utilizada como matéria-prima e solvente, por a água ser um solvente universal. Ela é utilizada também no processo de limpeza e higienização como um todo. É utilizada também no resfriamento de equipamentos e também tem a adoção de tecnologias para reuso de água para manter a sustentabilidade. Os dados de consumo de água da empresa em questão foram organizados e analisados para identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria. E para isso foram utilizados métodos estatísticos para determinar a média de consumo. Aqui tem escrito as 8 etapas que foram utilizadas. Foram elas a coleta de dados, o pré-processamento e a validação desses dados para garantir a precisão, o cálculo detalhado do consumo médio, a definição rigorosa de limite de controle para identificar os desvios, a identificação e a análise de excedentes para investigar as causas, a visualização gráfica para facilitar a interpretação desses dados, análise da curva ABC para priorizar as ações de melhorias e a utilização de ferramentas e softwares para análise e visualização. Falando um pouquinho da análise da curva ABC, aqui nessa tabela estão identificados os setores que foram utilizados para fazer a medição do consumo de água. Aqui em vermelho tem a classe A, que são os setores com maior consumo. Em laranja tem a classe B, que são os setores de consumo intermediário. E em verde tem a classe C, que são os setores de menor consumo. A análise da curva ABC permitiu priorizar os esforços de gestão e identificar os setores que exigem maior atenção em termos de redução do consumo, otimizando a alocação de recursos e maximizando os resultados de ação de melhoria. Com base nas informações coletadas, foi elaborada uma proposta de sistema de indicadores de consumo hídrico com os seguintes elementos: definição de consumo médio de referência por setor, estabelecimento de faixas aceitáveis de variação, com um desvio padrão de até mais ou menos 30% do valor aceitável, criação de alertas para consumos fora da caixa de controle, simulação de aplicação do sistema em dados históricos reais da empresa e a utilização de modelos gráficos de consumo e dashboards simulados, que facilitam a identificação dos desvios. Aqui nessa tabela mostra o gráfico dos setores estudados e vemos que alguns setores, como o laboratório de enxaguantes, o prédio de injeção, o prédio de administrativo, apresentam algumas irregularidades durante o período analisado. Isso pode ser causado por algum vazamento que precisa ser investigado ou algum desvio que pode estar acontecendo durante a produção. Resumindo tudo o que foi dito até aqui, a solução proposta é um sistema de indicadores que monitora o consumo de água e gera alertas para desvios significativos. Além disso, esse sistema permitirá à indústria identificar e corrigir problemas de consumo de forma proativa, otimizando o uso da água e reduzindo custos. A solução foi testada utilizando dados históricos de consumo que foi fornecido pela empresa parceira. E esses indicadores foram calculados e os alertas foram simulados para verificar a eficácia do sistema e identificar possíveis desvios. Temos como devolutiva da empresa é que o sistema de indicadores tem o potencial de fornecer insights valiosos sobre o consumo de água, permitindo uma gestão mais eficiente e a identificação rápida de problemas. Por fim, este estudo demonstra a importância da implementação e do uso contínuo de indicadores de consumo de água em ambientes industriais, e também como essa análise sistêmica dos dados permite não só identificar desperdícios, mas como também ajudar na tomada de decisões voltadas à otimização do uso da água e à promoção da sustentabilidade.